bom dia a todos e a todas. A gente, na vida, tudo que nós temos, tudo que a gente faz, dizer assim, tudo que fizermos na vida, tudo, sem exceção, a gente vai se defrontar, a gente vai se encontrar com algo chamado limites. Limites. Não importa em que área da nossa vida, qualquer área da sua vida, há um limite. Não somente você é limitado, mas há um limite que eventualmente você não deve ultrapassar. E engraçado que às vezes há o limite que você precisa ultrapassar. O limites é uma coisa muito ambígua, mas é dupla, né? Tanto positivo quanto negativo. Tem que ter cuidado com isso. Seja simbólico ou seja físico, às vezes um limite simbólico, uma ideia, vai ser sempre um território, uma área onde há restrições. E talvez por isso que a gente tem que ter cuidado quando fala de limites em questão de ultrapassá-los. Ultrapassá-los. Quer ver uma coisa? Ultrapassar limite pode ser algo muito bom. Quando você tem um limite físico, você estabeleceu vou ultrapassar o limite da minha corrida, que eu só faço 15 minutos, agora o meu limite não é mais esse, agora vai ser 20, eu vou ultrapassar, isso é bom. Eu vou ultrapassar o limite dos dias que eu faço exercício. Eu estou me exercitando, alguns estão matriculados, né, numa academia, e tem esse estágio, né? Tem gente que está matriculado na academia e se sente muito bem com isso. Mesmo não indo lá, mas paga. E quando ele mesmo pensa, ele diz, estou matriculado. Tem aquele que vai uma vez em cada 3 meses, tem aquele que vai toda semana, e tem aquele que é fanático mesmo, que é louco, que vai todo dia, de manhã, de tarde, de noite, vai fazer o que for. Todos eles têm limites. Você vê, não, agora eu vou sair de 2 vezes, vou 3 vezes por semana. Ultrapassou um bom limite, você conseguiu ultrapassar. Então, limite pode ser algo bom. Quando a gente está falando de algo que limita o nosso potencial. Mas andar fora dos limites pode ser algo perigoso. Um exemplo, limites físicos. Agora mesmo, anteontem, nós vimos um limite que foi ultrapassado, que foi o encontro dos presidentes da Coreia do Sul e Coreia do Norte. Simbolicamente, tinha ali uma linha, você viu, cada um estava de um lado de uma linha, que ali era a zona desmilitarizada de um lugar e do outro. Eles apertaram as mãos e um puxou o outro para dentro e foram os dois lá. A gente nunca sabe que conversa é essa, né? Aí ri assim, todo asiático ri muito, ele ri para lá. Mas ali foi ultrapassado um limite gigantesco. Porque qualquer pessoa que ultrapassar aquele limite, daquela fronteira, sem uma autorização, ele corre um risco grande de vida, certo? De morte. Ele pode ser metralhado imediatamente, sem nenhuma justificativa, até porque os países estão em guerra. Até hoje, eles estão em estado de guerra. Nunca foi declarado outro estado desde a Guerra da Coreia. Então, andar fora dos limites é um perigo. Você pode até morrer. Traga isso para a sua vida. Andar fora dos limites pode trazer uma bagunça geral na sua vida. Você pode estar andando num território muito perigoso. Nós, como cristãos, temos os nossos limites, nós sabemos disso. E a gente pede ao Senhor, não nos deixe cair em tentação. Então, às vezes, o limite da tentação cada um conhece. Ultrapassar aquele limite pode ser algo muito perigoso. Pode acabar com a nossa vida espiritual. Ou seja, o limite está sempre ali, no campo do perigo ou do desafio. Para algumas pessoas, andar no limite é algo muito tranquilo. Outros é algo muito desafiador. Todos nós nos envolvemos assim. A verdade é que algumas áreas, quando nós andamos fora do limite, quando nós ultrapassamos os limites, isso gera uma desordem na nossa vida, uma bagunça
na nossa vida. Você bagunça a sua vida. E hoje a gente vai observar tudo isso à luz dessa série que nós estamos ministrando, que é a série Pondo a Nossa Vida em Ordem. E eu queria, mais uma vez, aconselhar quem não tem esse livro, quer ajudar a ir além dessa série, esse livro põe a ordem no seu mundo interior. É um excelente recurso. Não é bom, não. É excelente se você seguir. E o chamado é: minha vida, no fundo, é um fracasso. Sou desorganizado demais, preciso aprender a controlar meu tempo. Minha vida espiritual está afundando. Tudo isso aqui é conselhos práticos demais nesse pequeno livro aqui do pastor Gordon MacDonald, que é um recurso muito bom. A gente vai observar, sob a luz das Escrituras, como essa questão de ultrapassar limites pode nos afetar. Os textos que a gente está meditando nesse domingo, são dois textos na realidade. Nós lemos o Salmo 51, mas existe o texto o Salmo 51 é uma oração de Davi, correto? O Salmo 51 é a oração de Davi no momento em que ele ultrapassou limites. No momento que ele ultrapassou limites. E ali o Salmo 51, se você for na Bíblia Integrada, que é uma Bíblia que tem de recurso aí, você vai ver que foi exatamente correspondente a 2 Samuel 11, onde Davi comete o adultério com Betseba. E ele, no capítulo 11 aqui, todo completo, capítulo 11, você vai ver a narrativa desse episódio onde Davi ultrapassou limites, e por ultrapassar limites, ele sofreu consequências gravíssimas na sua vida. Nós estamos pensando esse texto, mas poderíamos pensar outros textos que não necessariamente estaria falando de adultério ou de questão de sexualidade, ou amante, etc. Não, poderíamos usar também outros textos. Esse é muito clássico, porque tem a correlação do momento onde os limites foram ultrapassados, com suas consequências, e ao mesmo tempo vem uma oração, um derramar do coração dele diante de Deus por ter exatamente vivido aquilo que ele viveu. Davi estava, só para narrar o episódio, Davi estava em guerra. Os reis têm que ir para a guerra. Davi estava em guerra e ele não foi para a guerra. Mandou a turma toda, o exército, e ficou em casa. O texto diz que ele ficou em casa. E a mente vazia, os crentes dizem que é o quê? Que é a oficina do diabo. Eu digo que é a garagem do diabo. Não é nem a oficina. E Davi estava ali assistindo Netflix em casa. A guerra acontecendo e ele em casa. Não tinha o que fazer. Foi para a janela, foi para a varanda. Quando olhou na varanda, viu a Miss Belém, que era Batseba. A mulher lindíssima, o texto diz isso. E ele se encanta por ela. Ele era rei. Ele achava que podia fazer tudo o que ele queria. E ele ficou encantado. Quem é essa criatura? Mandou avisar, perguntar quem era. É a esposa de Urias, o general dele, um dos generais dele, da infantaria. E resumindo a história, Davi diz: rapaz, essa mulher precisa ficar viúva. E ele chama Urias, você vai perceber o texto, ele chama Urias da guerra, traz para casa. Antes, ele primeiro chama ela, manda buscar a mulher, Batseba, deita com ela, tem relação com ela e dispensa, vai para casa agora. O ato estava consumado. A mente vazia deu lugar a uma ação maligna na vida de Davi. E agora ele fica preocupado, porque ela tinha acabado de fazer a sua purificação do tempo das regras dela. Então ela estava fértil. A mente de Davi era assim: ela vai engravidar. Ela vai engravidar. Então faz o seguinte: ele manda buscar Urias, coloca ele para casa de novo, tira ele da guerra, tá muito arriscado, traz ele para cá. Aí ele volta para casa e ele diz: agora vá para sua casa, para ele se deitar com ela e ter relação com ela. E aí pronto, estava tudo feito, porque o filho ia ser dele, do marido. Só que Urias era um soldado muito fiel e disse: enquanto o meu povo está guerreando lá, eu não posso estar em tendas, em acampamentos, no risco de vida, eu não posso dormir na minha cama confortável. Ele dormiu numa esteira, na escadaria onde ficavam os soldados. Aí Davi disse: mas o cara ficou aqui, não deu certo. Ele foi de novo e disse: olha, vai embora para casa. Tá?
Na outra noite, ele dormiu de novo no mesmo lugar. Não foi para casa, ou seja, ele não teve nada com a esposa dele. E aí Davi diz, olha, vou arrumar uma solução mais drástica. Liga para o coronel lá e diz, coloca Urias na primeira fila da infantaria, quando começar a batalha, no lugar onde ele possa ser alvejado facilmente. Então ele promoveu a viuvez de Batseba. Na realidade, ele matou. No sentido mais clássico, ele não somente mandou, mas ele matou, eliminou o Urias. E aí, agora a cidadã estava viúva e ele trouxe ela para ser sua esposa. Fruto daquele relacionamento, daquela gravidez, nasceu um filho que veio a morrer em seguida. E ficou muito claro que era uma maldição naquele episódio, que terminou muito tristemente. Depois, ele teve outros filhos. Davi, a Bíblia é muito realista, gente. A Bíblia não é um livro que esconde os erros do ser humano. A Bíblia mostra o erro de cada um. Nós aqui gostamos de esconder, mas a Bíblia não, ela mostra. Davi teve muitas mulheres e ele foi um péssimo pai, não foi um bom marido, foi um péssimo pai, mas tinha uma diferença em Davi, é que era um homem que se arrependia e queria viver no caminho do Senhor. E por isso Deus honrou a vida dele. Então, essa história é narrada em 2 Samuel 11. E, paralelo a isso, vem o que nós lemos aqui, o Rodrigo leu, que é o Salmo 51, que é o arrependimento de Davi. É o momento onde ele está destroçado, viu o que fez, viu a bobagem que fez, está ali percebendo que ultrapassou os limites que ele não poderia ultrapassar. E como começou tudo isso? É isso que nós vamos ver hoje. A ideia da nossa série, começamos com a bagunça que a ansiedade deixa, a bagunça que o estresse deixa, a bagunça que o sofrimento deixa quando não administramos. E hoje nós vamos entrar nessa história. Ultrapassar limites deixa uma bagunça na nossa vida. Eu bagunço a minha vida quando eu ultrapasso limites. A gente vai ver algumas dessas áreas que não devemos ultrapassar absolutamente. A primeira delas, pensando esse episódio, são os limites da humildade, do reconhecimento do seu lugar, de saber onde é o seu lugar. O limite da humildade. Se você tem o seu gás aí, preenche, porque isso vai lhe ajudar muito a você, lá na célula, você coleciona isso, gente. Isso é feito com tanto carinho que é para colecionar. Eu coleciono todos eles, às vezes rabisco. Está aqui, pegue seu gás. É o limite da humildade, que Davi ultrapassou logo no começo. O texto aí vai dizer que significa nada mais nada menos que quando você ultrapassa o limite da humildade, você começa a andar no pátio da arrogância, no jardim da arrogância. É aí que você começa a andar. Então, entrando nessa história, veja o texto. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, e os reis, quando saíam para a guerra, mais uma vez, eles não mandavam, como muitas vezes hoje, os generais ficam no comando, mas quem vai são os soldados. Os reis estavam no campo de batalha também. E aí, o texto vai dizer que Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Reis vão para a guerra. Reis não ficam em casa. Reis cumprem seu chamado. Reis não mandam outros no seu lugar. A postura de um líder não é se esconder ou se esquivar das suas tarefas. Ele tem que estar à frente. Tem um filme muito interessante que Fomos Heróis. Filme com aquele ator Mel Gibson, que é a primeira batalha do Vietnã, quando começou tudo no Vietnã. Tem uma frase que ele diz que é muito interessante sobre liderança, sobre esse episódio aqui dos reis, dos líderes, mandar o povo e não ir. Ele disse assim para o batalhão dele: eu não prometo a ninguém que todos aqui vão sobreviver e não sei quem vai ou não. Só prometo uma coisa: vou trazer todos para casa e eu vou ser o primeiro a descer e vou ser o último a subir. Vou ser o primeiro a pousar, vou ser o último a subir. E a cena é muito clássica. No fim de tudo, quando o filme vai acabando,
a cena muito, muito bem feita pela produção é quando ele vê todo o campo, ele senta no helicóptero e a câmera mostra ele tirando o pé do terreno e o helicóptero subindo. Ele foi o último a sair. Isso é o que um líder faz. Isso é o que um chefe não faz, mas um líder faz. Isso é o que os reis faziam. Eles iam na frente. Então, isso que Davi viveu, muito de nós vivemos. Às vezes a gente se esconde mesmo, quando a gente se acha importante para fazer aquela tarefa. Isso é falta de humildade. Quer ver um exemplo clássico, que muitos aqui vão lembrar disso, que hoje eu acho que nem existe mais essa figura do peixeiro. Você lembra do cara que vendia peixe na rua? O Deco deve saber disso. O cara que vendia peixe na rua. O sujeito passava, o pescador passava uma época, ele gritando com um balaio na cabeça. Ó o peixe, ó o peixe. Eu me lembro bem isso. Parava em frente de casa, comprava o peixe ali. Quando o negócio crescia um pouquinho, ele botava alguém para carregar o cesto e ele ia atrás. Ó o peixe, ó o peixe. Já estava pagando o outro lá para a microempresa. Ela estava crescendo. Ele, não, isso não é meu papel, agora eu sou empresário. Você leva aí, eu vou pagar você e eu vou só gritando. Ó o peixe, ó o peixe, ó o peixe. Às vezes a gente se acha mais do que... Nós nos achamos mais do que nós somos. Isso é falta de humildade, não é verdade? Você não vai para certos lugares, não ocupa certas posições, não senta em certas cadeiras, não ocupa certas vagas, porque esse não é mais o seu papel. Tudo bem, tem papéis que não são mesmo. Mas o bom líder, ele sabe identificar isso muito bem. Eu jamais mandaria um povo para a batalha e ficaria na minha cama. Sabendo que o povo... A lição que Davi teve foi de Urias, quando disse, não, meu povo... Meus soldados estão todos lá. Como eu vou deitar aqui confortavelmente? A gente vai deixando de fazer certas responsabilidades que são nossas, porque talvez a gente se ache já importante para aquilo. Davi era um homem de guerra, era famoso pelas suas vitórias. A sua presença na batalha encorajava os soldados. Vocês devem acompanhar filmes épicos, histórias épicas, biografias épicas, onde os líderes das grandes batalhas são os que encorajam os seus soldados. Eles vão na frente. Lembra de Coração Valente? A história da rainha Elizabeth I, que ela, na grande batalha contra a Espanha durante toda a vida tentou tomar a Inglaterra, né? Tomar ali. E a Inglaterra estava vivendo uma fase muito crítica. E Elizabeth I, da qual eu sou um certo admirador, gosto muito de ler sobre ela, ela disse, eu tenho que estar com esses soldados, eu vou lá para frente. Mas a senhora não pode batalhar. Ela disse, mas eu vou ser a primeira. Me coloque aqui na armadura. E colocaram a armadura nela. Ela foi para frente do campo de batalha esperar os espanhóis. Isso motivou todos os soldados. A rainha está conosco. O nosso líder, a nossa líder está conosco. Isso motivava. Davi era esse tipo de gente. Mas nesse momento faltou essa humildade de dizer, eu tenho que estar ali com os meus soldados. Não. Por algum motivo, ele ficou em casa. Mas sempre ele estava, pode ler a história de Davi, ele estava em todas as batalhas. Mas agora ele era rei, sabia que tinha um exército poderoso. Quando ele retorna de uma estrondosa vitória, retoma a batalha, ele permanece no palácio. Eu aprendo uma lição aqui com Davi, e quero que você aprenda comigo. Nós vivemos todos os dias a um passo da queda. A um passo da queda nós vivemos. Ao mesmo tempo que a gente vive a um passo de uma vitória, ao passo de uma bênção, você está a um passo de uma queda. Provérbio 16 diz assim, não está na tela, mas eu vou citar, diz, orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Foi o espírito altivo que colocou Davi ali. Talvez o orgulho, a autoconfiança, excesso, pode enfraquecer os nossos limites. O salmista diz, afaste do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Afaste do mal, faça o bem. A gente tem que estar com o nosso coração sempre consciente de toda vez que a gente se sentir confiante em nossos próprios recursos, ou que estamos dispostos a nos premiar pelas nossas merecidas conquistas, sem a devida humildade e o reconhecimento da nossa dependência, nós estamos em perigo. Perigo. O que é que eu faço então, no momento desse? Eu tenho que me arrepender disso.
Eu preciso arrependimento. E vocês sabem que a palavra arrependimento significa ir na outra direção, ir na direção oposta. Você vai numa direção, você se arrepende, você volta. Pelo caminho que você veio. Desfazendo o que você talvez tenha feito. Os erros que tenha cometido têm que ser desfeitos. Arrependimento é isso. Arrependimento não é aquele sentimento no coração, eu digo, eu estou arrependido, que bom, pronto, passou. Não. E o estrago que ficou? Você vai e volta e faz. Vai fazer de volta aquilo que você tinha feito. Arrependimento é isso. Aí Davi, nesse momento do Salmo 51, agora pulando do Salmo 51, ele está ali orando e se arrependendo. Olha o que ele diz. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Cada vez mais informadas e menos convictas, as pessoas tornam-se arrogantes. A gente tem uma facilidade, é um passo mesmo. Um passo da arrogância, um passo da queda. Essa frase clássica que você vê por aí, não me arrependo de nada, desculpe se você costuma dizer ela, é algo tão infantil, tão imaturo, que quem diz isso são as pessoas ou que são realmente infantis ou que são adultas infantilizadas, porque nunca passaram pela vida, nunca caminharam pela vida. É um jargão, né? Clichê. Não me arrependo de nada do que eu faço. Coisa linda, alguém vai dizer. Coisa feia, eu digo. Coisa triste. Porque a pessoa está dizendo que nunca errou. Está dizendo que está certo mesmo o que ela fez. E o que é que a Bíblia diz? Todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Não há caminho que não seja possível dar uma meia volta. Então não permita nunca que a arrogância tire você do bom senso, do equilíbrio. De você errou, está na hora de eu voltar. Vá devagarzinho. Você erra para dar tempo. Por isso que a pressa, às vezes, sabe por que a pressa é inimiga da perfeição nesse sentido? Porque com muito apressado você não tem nem tempo de ver que errou. Quer ver uma coisa? Procura o endereço de uma rua a 100 km por hora. É ali, era. Passou. Passou. Ao passo que você for devagar, vai dar tempo. Opa, é aqui, vamos corrigir isso aqui. Mais devagar. Não deixe que a arrogância leve você a ultrapassar os limites da humildade, porque vai gerar uma bagunça. Veja a bagunça que gerou na vida de Davi. Se ele tivesse seguido o que ele deveria ter feito, estivesse no campo de batalha, estivesse lá com seus soldados, nada disso teria acontecido. Também você bagunça a sua vida, a nossa vida, quando a gente ultrapassa os limites também do bom senso. E o texto aqui vai mostrar isso também. O texto lá de 2 Samuel diz, uma tarde, Davi levantou-se da cama, ali onde ele estava assistindo o Netflix dele, foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, olha só, entra nessa cena. Olhando para lá, olhando para cá, o olho passou aqui, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. O que é que ele faz? Fecha os olhos e diz, eu tenho já esposa, deixa essa mulher aí, que ela deve ter marido. Ele ultrapassou o limite do bom senso. Olha o que ele fez. Mandou alguém procurar saber quem era. Daí disseram, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita, o teu general lá. Onde é que ele o limite? Quando ele olhou e viu, não. O que Jesus diz é, não nos deixe cair em tentação. Ele olhou, viu a mulher bonita, pronto, podia ter admirado e voltado para o seu lugar. Mas não só ele admirou, seus olhos se encantaram, ele ficou pasmo, e aí ele deu espaço ao desequilíbrio, à falta de bom senso. O bom senso diria, deixa essa mulher que você tem a sua. Deixa essa criatura em paz que ela tem marido. Não, ele mandou um mensageiro procurar saber quem era ela. E agora ele já sabia quem era. Davi levantou-se da cama, foi lá. A Bíblia não diz nenhuma razão especial para que ele não tivesse ido para a guerra. A gente não sabe disso. A gente sabe que se ele não estivesse ali naquela folga, isso não teria acontecido.
Tanto a derrota como a vitória contra o pecado são forjadas aqui, ó, na nossa mente. E mandou alguém procurar saber quem era. Pronto, ali ele ultrapassou o limite do bom senso. O rei, o poderoso Davi, bagunçou a sua vida por ter dado espaço a uma imaginação inclinada para a carne. Eu tenho que compreender que eu sou um herdeiro do pecado, que o pecado me cerca, que as coisas ruins e as tentações me cercam. Eu tenho que estar atento. Ele foi desatento. Ele não percebeu que ali ele precisaria usar o bom senso. Essa inclinação natural provoca uma bagunça na nossa vida. Romanos 8:13 diz que a gente deve fazer morrer os atos do corpo. Isso foi uma das falhas de Davi. A batalha da mente só é vencida pela dependência de Deus. Se quer vencer a sua batalha da mente, é a dependência do Senhor. É o espírito contrito, que o próprio salmista vai dizer, um coração quebrantado, um espírito contrito, o Senhor não rejeita. Isso é que nos leva, esse estar aos pés do Senhor é o que nos leva a andar no bom senso. Porque naturalmente nós não vamos dar vazão ao bom senso. Naturalmente, por mais que você seja equilibrado, em algum momento a possibilidade de você tropeçar é muito grande. Muito grande. Olha as histórias bíblicas, você vai ver isso. Pedro andou com Jesus, fez tudo aquilo, e ali faltou o quê? Bom senso a ele deu vazão à carne, ficou ali, negou Jesus 3 vezes. O bom senso diria, mantenha-se firme, Pedro, mas ele não conseguiu. Naquele momento ele estava na carne, ele estava com medo, ele estava perdido. Assim é a nossa vida. Uma decisão deliberada de obedecer ao Espírito de Deus, de não ultrapassar os limites que Deus estabelece, nos dá oportunidade de viver no bom senso, exercitar o bom senso, a partir daquilo que o Senhor faz. Aí o que é que eu faço? O texto vai dizer, isso foi o que aconteceu, o que é que eu faço? Eu tenho que atentar para o que o Senhor diz. O Senhor diz, está no texto, Salmo 51. O reconhecimento, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Mas olha o que ele diz, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Eu tenho que estar atento ao ensino do Senhor, ao que o Senhor diz. Por isso que Jesus diz, vigie e ore para que você não tropece. Vigie porque o ladrão está aí. Vigie porque o leão, diz Pedro, está ao derredor, tentando nos estragar. Se você exercitar o bom senso, você não vai gerar essa bagunça na sua vida. E o bom senso diz, não confie em você mesmo. Outra expressão popular e infantil é, eu me garanto. Parabéns, eu não me garanto. Eu não me garanto. Se você se garante, Deus te abençoe. Você vai logo para o céu daqui a pouco. Porque pouca coisa você tem para aprender mais na vida aqui. Se você se garante, eu não me garanto. Por não me garantir, eu uso o bom senso. Por não me garantir, eu exercito o bom senso o máximo que eu posso para dizer, eu não posso ultrapassar aquele limite que eu vou gerar uma bagunça na minha vida. Vai ser desordem na minha vida. Vocês conhecem a história do beduíno? Beduíno e do camelo. Você vai dando brecha aqui, solta, solta. O beduíno estava na tenda e o camelo disse, beduíno, está frio aqui. Deixa eu entrar. Não, aqui essa tenda não cabe você, só cabe uma pessoa. Deixa eu colocar pelo menos a minha pata direita, porque está muito frio aqui. Deserto é frio, né? De noite. E o beduíno deixa botar a pata. O beduíno, deixa eu colocar a outra pata, porque fica mais assim, as 2 patinhas aqui. E o beduíno está certo, só as 2 patas. Mas beduíno, está muito frio ainda. Deixa eu colocar as outras patas, só a cabeça assim e tal. Quando o camelo estava com metade do corpo dentro da tenda, botou o beduíno para fora. E foi se aquecer. A razão humana é um risco. A razão precisa estar equilibrada com o bom senso que vem de Deus, do Espírito de Deus, a dependência de Deus. E Davi aqui, ele clama, ele diz, faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste
exultarão. Ou seja, os ossos dele estavam esmagados. Isso é a estrutura de um homem esmagado pelo pecado, pelo erro. E ele diz, me ensina, me traz de volta aos teus ensinamentos. Se ele tivesse seguido os ensinamentos, não teria ultrapassado os limites do bom senso. Mas ainda ultrapassamos outros limites, a gente vê aqui nesse texto, que é o limite da razão. O limite da razão. A gente ultrapassa e gera uma bagunça. Veja que cada ultrapassada dessa vai gerar uma bagunça na sua vida. Olha isso. Davi mandou que trouxessem a mulher e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar das impurezas da menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi. Estou grávida. Isso não muda nunca, né? Essas coisas não mudam. O ser humano não muda fácil assim, né? Não é diferente hoje. Grande empresário teve um caso com a sua secretária. Ela só manda um recadinho para ele. Estou grávida. Mesma coisa. Não muda, gente. Eu assisti uma série no Netflix agora, Perdidos no Espaço. Assisti toda. Tudo que tinha lá. Porque eu sou da época de Perdidos no Espaço. Lembra, Gilberto? O robô sentado. Perigo, perigo. Essa nova série de Perdidos no Espaço é fantástica. Não tem monstro com resto de tira de roupa velha. Porque os monstros daquela época eram todos aqueles caras com roupa velha, assim, aquele coisa horrível. É uma coisa tecnologia. Mas sabe uma coisa que não mudou nas duas séries de 40 anos atrás? Ora, 40. Mais de 40 anos atrás, 50 anos atrás e hoje, não mudou nada. Uma família desobediente. Pense nos filhos desobedientes. Os filhos, tudo faz a mesma besteira. O Will Robinson faz a mesma coisa. Penny faz a mesma coisa. Desobedece o pai e a mãe o tempo todo e causa bagunça na vida. Você pensa que a coisa vai andar, um filho desobedece. Preste atenção. Assiste lá, quando você tiver folga. Você vê, mesma coisa. Pena que você não assistiu a primeira, essa geração. Mas é assim, o ser humano não muda muito. Então a mulher mandou um recadinho para ele. Olha, estou grávida. Aquele banho de Betseba que tirou o fôlego do rei, agora estava comprometendo todo o povo de Israel. Davi e o resto do povo sabia de tudo isso. Davi é informado que aquela mulher era casada, impedia dele ultrapassar esse limite. Mesmo para um rei, era inadmissível tomar a mulher de um outro homem. Nada disso fez com que ele desistisse do desejo de saciar o seu impulso, de chamar aquela mulher e se deitar com ela. Eu aprendo isso, que a atração do pecado diminui minha capacidade de reflexão e de análise, aí tira a minha razão. Por isso que ele devia ter usado o bom senso antes e deixado aquilo lá. Quando ele alimentou, igual o beduíno, deu brecha para a primeira pata, ele estava fora da tenda. Em outras palavras, o pecado emburrece a nós. Desculpa a palavra emburrece, mas eu começo por mim mesmo. O pecado me emburrece, me torna nécio, me torna tolo, acaba com o meu raciocínio, com a minha capacidade crítica. E a gente olha nos erros e a gente reage. Depois a gente vai dizer, como é que eu não vi isso? Estava embevecido pelo pecado. Quando a gente deixa seduzir pelas emoções, a gente perde a nossa capacidade crítica. A visão fica comprometida, embaçada. É nesse momento que a gente ultrapassa o limite estabelecido pela razão. A razão lhe dá um limite. A gente passa a considerar inadequado, inconveniente. Também não é assim. Pode ser diferente. Esses são os argumentos que a gente usa. E eu aprendo que a desordem que a gente causa quando desrespeita os limites da razão, frequentemente bagunçam a nossa vida e a vida de outros. E a vida de outros, porque não é só a nossa. Aqui ele bagunçou com a vida da sua família, com a vida de Israel, colocou a vida de Israel, de toda a nação, a promessa de Deus, em xeque, em risco. Porque ele afetou Batseba, afetou o marido dela e toda a descendência e o Estado de Israel. O que é que eu faço diante disso? Salmo 51, 10 diz, tem equilíbrio.
Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Equilíbrio. Clama ao Senhor. Foi isso que Davi fez. Tudo bem, o leite estava derramado, mas ele buscou o arrependimento. Ele buscou agora corrigir aquilo que ele tinha feito. O erro maior é quando a gente sequer deseja corrigir e não assume o erro que a gente cometeu. O que é que eu faço quando eu ultrapasso o limite da razão? Volto atrás e digo, onde é que está o equilíbrio nisso aqui? Onde está o equilíbrio? Meu pai, professor de biologia, me lembrei dele agora quando eu fiz isso, porque ele sempre dizia, o equilíbrio é o estado melhor de todas as coisas. Ele fazia assim, na sala de aula. Equilíbrio. O equilíbrio vai me levar a averiguar o que as Escrituras dizem, o equilíbrio vai me levar o que a razão diz, ponderado com o que a Escritura diz. O equilíbrio é o que eu devo buscar. Foi isso que Davi tentou. Mas não ficou por aí. Ele ainda ultrapassou dois limites ainda que estão muito interligados, que foi o limite da integridade e o limite do caráter. Segundo Samuel diz assim, em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe. Envia-me Urias, o hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam as coisas, já estava tudo acontecendo, soldados, como estava indo a guerra. Foi o que ele disse, vai descansar em casa. Vai lá, quase que ele disse, aproveita a noite com a sua esposa, você tem uma esposa tão bonita. Cabra safado. Esse cara era sem vergonha. Quando ele era ruim, ele era ruim. Davi era terrível, porque quando ele era pecador, ele era de primeira. Vai lá, rapaz. Aproveita essa noite, é folga. Folga sua. Davi recebeu essa notícia. Estou grávida. Trazer o marido logo. Veja aqui. Veja os limites da integridade, do caráter que esse homem ultrapassou. Pensa logo numa maneira de encobrir o erro, de manipular, coisa que a gente faz com muita facilidade. Encobrir erro, manipular pessoas, manipular situações, é o que ele está tentando fazer aqui. Procura uma solução rápida para aquela ansiedade que ele estava e bagunça mais ainda. Eu aprendo aqui, toda tentativa de organização que não considera a verdadeira causa da desordem vai provocar mais bagunça. Toda tentativa de arrumar uma situação que não considere o que levou aquilo a acontecer vai provocar mais bagunça. É aquela mentira contra mentira que vai fazer a mentira cada vez crescer mais. Há ocasiões na vida que a gente se defronta com a bagunça que a gente provoca e que a gente não tem a menor disposição de assumir a responsabilidade. Aí vem a tentação, vamos dar um jeitinho. Vamos arrumar isso aqui. Essas tentativas acabam trazendo mais problema. Eu aprendo que a tentativa de gerenciar a vida sem arrumar a bagunça sempre vai fracassar. Por isso que a gente tem que dar um passo atrás, usar a razão, avaliar o que foi feito e corrigir o que foi feito. E não dar um jeitinho naquilo. Foi isso que Davi tentou fazer. Vamos dar um jeito aqui. Todo mundo vai sair bem. A coisa só piorou, só piorou, só piorou. Ele tenta contornar essa crise trazendo Urias para ir para casa, como eu já falei aqui. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias e disse, ponha Urias agora, não deu certo. 2 noites o sujeito não foi para casa. Ela tem que ficar viúva para me dar um jeitinho nisso aqui. Coloque ele no lugar mais violento, no combate mais violento, para que seja ferido e morra. E Joabe fez isso com Urias, e Urias morreu. Ele não teve sucesso em nenhuma das suas tentativas fora da razão, fora do bom senso. Ele agora vai dar um passo que vai afundar ele ainda mais. Usa o exército, usa pessoas, usa terceiros, coloca pessoas dentro do seu pecado, usa a máquina, usa o governo, usa a estrutura, o exército. E parece que o plano deu certo. Passa o luto,
E aí Davi, cinicamente, diz, acabou tudo, agora vou casar com ela. A viúva não tinha problema. Lá mais na frente, no capítulo 12 de Samuel, você vai ver que ele é confrontado agora com o profeta. E que por causa desse seu pecado, esse filho que era fruto daquele pecado, de alguma forma, viraria uma maldição. Então isso me faz lembrar e me ensina que soluções que não considerem os limites criados por Deus atraem problemas ainda maiores. Grava isso. A solução que eu não considero, o limite que Deus criou, vai atrair ainda mais problemas. Provérbios 14, que não está na tela, diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. 14, 12. Então esse momento de desespero, quando a insegurança se apresenta, faz a gente perder a visão, o senso, o bom senso, o equilíbrio. Na situação que se configura assim, a única solução é aquela que Deus nos apresenta. O arrependimento genuíno e a disposição de recomeçar é fundamental nesse processo. Quando a gente se empenha em preservar mais do que solucionar, a gente perde o senso de direção. Preservar, ajeitar e não solucionar, você vai perdendo o senso de direção. Leva isso para a sua vida, em qualquer área da sua vida. Você cometeu um delito, um pecado, você vai dar um jeitinho aqui para encobrir e não solucionar. Eu estou num conflito com um irmão, com a irmã, e eu fiz algo errado, a gente teve um... Aí eu, não, vamos esquecer isso, deixa isso para lá, mas isso já passou para o outro irmão, passou para o outro. Não, olha, faz de conta que isso não aconteceu. Joga lá no poço fundo, coloca uma tampa. Só que o outro lá e o outro lá que estava lá não escutou esse colocar no poço, botar uma tampa. Ele já disse para o outro, que já disse para outro, que você já está sendo visto como um canalha, como um cabra safado, como um sem vergonha. A coisa complicou para o seu lado e você nem sabe, achou que tinha resolvido colocando uma tampa aqui em cima do poço. Só que a coisa se espalhou e você está sendo visto como... Ao passo, como ruim, ao passo que, se antes de tudo você publicamente, qual foi as pessoas que você feriu com isso, que nós ferimos, vamos chamar, deixa eu resolver isso, eu quero pedir perdão, eu quero me redimir disso aí, dizer que eu errei, eu quero resolver, esse não é o meu desejo, a coisa estaria resolvida. Todos iam lhe ver como alguém que se arrependeu, mas não, que todo aquele grupo agora lhe vê como uma pessoa de mau caráter, porque você tentou colocar panos mornos aqui, sem resolver a situação. Deus envia Natã para mostrar a Davi que a falta de limites que ele havia gerado na sua vida complicou a vida dele. Mas o que é que Davi disse a Natã? Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá por causa disso, porque houve arrependimento. Desse casamento confuso, dessa situação complicadíssima que nós acabamos de narrar, houve uma bênção aí disso tudo, que foi gerado pelo espírito contrito de Davi, de se arrepender. Depois de tudo, ele se arrependeu. Então nunca diga, quando alguém ou quando você mesmo se arrepende, depois de ter causado algum problema, alguma dificuldade, você diz: mas eu me arrependo disso, eu quero perdão. Agora que a coisa já está feita, agora que o leite já está derramado, e é quando que eu vou me arrepender? Em algum momento o arrependimento acontece, não interessa o que aconteceu. Se o arrependimento é genuíno, o perdão deve vir genuinamente. Se o arrependimento é genuíno, e o arrependimento de Davi era genuíno, ele se arrependeu e o profeta profetizou na vida dele. E em seguida, ele teve outros filhos, dos quais Salomão era um deles, se tornou o rei mais sábio, o homem mais sábio da terra, fruto daquilo ali. O que é que eu faço? Eu busco restauração. Foi o que Davi fez, a gente conclui com esse Salmo 51:14, que diz assim: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Olha o arrependimento. E a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor. Dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. É o retrato de um homem, de uma pessoa quebrantada, genuinamente arrependida. E o que é que o Senhor faz diante disso? Porque ele mesmo disse: um espírito quebrantado, um coração quebrantado, o Senhor não rejeita.
E o Senhor não o rejeita, restaura a vida dele. Mas veja quanta bagunça foi gerada a partir de limites ultrapassados. Então, a lição que talvez fique para nós hoje é que nós devemos observar que em tudo existem limites e que precisam ser preservados. A nossa vida não é um samba do crioulo doido, a nossa vida não é uma coisa desorganizada. Nossa vida, em tudo que a gente faz, existem limites que nós temos que ter a razão, ter o bom senso, ter equilíbrio para não ultrapassá-los. E eu me coloco como um de vocês, e vocês como um de todos nós, que essa é uma coisa que atinge a todos nós. É um risco que todos nós corremos diariamente na nossa vida, ultrapassar os limites. O limite do bom senso, o limite da razão, o limite da honestidade, o limite da humildade. Os limites que delimitam a nossa vida devem ser mantidos e nunca ultrapassados. É assim que o Senhor nos ensina a colocar a nossa vida em ordem. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque Tu, na Tua palavra, coloca limites que nos orientam, que nos mostram o caminho para onde seguir. Que esses limites sejam observados por cada um de nós, que a nossa vida seja montada, moldada em observância a tudo aquilo que Tu nos coloca, para que a nossa vida, da mesma forma, não se torne uma bagunça. Que esse não é o Teu desejo, em nome de Jesus.